Bom, boa tarde a todos. Para quem não estava na última sessão, meu nome é Daniel Pérez. Eu e minha colega José somos da Relações Externas da Associação Acadêmica de Coimbra. E nessa última sessão do dia, a gente vai apresentar os testemunhos da Faculdade de Psicologia, Ciência da Educação e também Serviço Social, para não alongar muito e deixar a sessão muito massacrante. Passo então a palavra para a Beatriz. Ela é de Psicologia do primeiro ano, vai falar um pouquinho da vida acadêmica dela, como é que ela se adaptou ou está se adaptando a essa nova fase da vida, digamos assim. Passo então a palavra para a Beatriz. Olá, boa tarde a todos. Como foi dito, eu sou estudante de Psicologia, estou no primeiro ano. Em primeiro, Psicologia nem sequer foi a minha primeira escolha, foi a terceira. Eu queria estudar Criminologia e muito menos Coimbra, porque achava que não me ia adaptar bem, porque tem a história toda da sua tradição e da sua vida académica, mas surpreendeu-me bastante pela positiva e estou a gostar imenso. Acho que estou a conseguir adaptar-me bastante bem. E acho que as pessoas escrevem Coimbra e como um bicho de sete cabeças e não é assim uma coisa tão má quanto isso. Lembro também que senti algumas diferenças do secundário para a faculdade, nomeadamente ao nível de estudo. Achei que os métodos para estudar é um pouco diferente, temos de nos seguir pelas sebentas, mas isso temos, como foi referido na sessão anterior, o núcleo também dispõe um banco de sebentas, o que ajuda bastante. Acho que isso é um ponto positivo, porque há uma entreajuda entre todos e mesmo entre nós, colegas das turmas, disponibilizamos resumos uns aos outros, coisa que pelo menos eu não fazia no secundário. Eu também acho que, por exemplo, o ponto de inglês, acho que tem uma vantagem. Eu falo por mim própria, eu no secundário, os meus pais insistiram bastante e eu acabei por ter aulas mesmo particulares de inglês e não digo que vá ser um ponto fraco para aqueles que não tiveram, mas ajuda bastante porque muita da bibliografia que temos que ler em inglês e eu sei que hoje há muita tradução que se pode fazer e ajudamos uns aos outros, mas acho que ajuda a termos alguns conhecimentos. Eu faço parte da equipa universitária da Nubol, sou estudante atleta. Treinamos uma vez por semana e nem toda a gente consegue comparecer, mas isto é problemas logísticos por causa de horários, mas por acaso estou a gostar bastante. Sempre pratiquei desporto, já não sou federada, mas já fui, e a equipa também é constituída por algumas atletas federadas, outras também não, por isso qualquer pessoa pode participar. Já tivemos algumas competições, uma em Aveiro e outra nas Caldas, não conseguimos os resultados que queríamos, mas correu bem na mesma. Faço também parte do NEPSES, mais concretamente do Pluro de Relações Internacionais e Relações Externas, que foi o que o João Caseiro representou na sessão anterior, e acho que os conselhos assim mais que eu tenho é a nível da organização, porque como estou em várias atividades, não só relacionadas com a faculdade e com a universidade, mas também fora disso, acho que o que eu posso vos ajudar mais é dicas de organização. Eu, por exemplo, faço bastantes listas, que depois meto os cheques do que já fiz e o que falta fazer, e acho que isso ajuda bastante, e também traço bastantes prioridades e objetivos, que é algo que me facilita. Há pessoas que não ligam muito a isso, mas eu tento traçar os objetivos e as minhas prioridades e sigo-me por isso. Depois, acho que também tive uma boa integração, mesmo não participando na praxe, consegui entregar-me devido ao NEPSES e ao grupo de amigos que encontrei logo nos primeiros dias, porque é muito fácil fazer muitos amigos, mas depois temos que saber qual é aquele grupo em que nos integramos mais e para andar mais connosco. E o que eu quero dizer mais? O facto de começar a viver sozinha, digamos, sem os nossos pais, foi também uma aventura, mas é fácil, vai-se aos poucos, depois com os colegas de casa toda a gente contribui um pouco aqui, um pouco ali e acho que correu bem. É só isso. Obrigado, Bia. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar para a Bia. Penso que não. Bia, eu só queria que você falasse um pouquinho que em outras sessões de outras faculdades também foi colocado. Você, enquanto estudante atleta, como é que funciona? Eu sei que você já falou um pouquinho da compatibilidade de horários,
Mas como é que funciona em relação à faculdade e ser um estudante atleta? Como é que a universidade vê essa questão de você ser um estudante atleta? Se te dá uma regalias a mais, alguma coisa especial, por conta de já ter um horário a mais? A regalia que eu tenho é que tenho acesso à época especial. Depois, em termos de organização, eu simplesmente meto no horário, a hora do treino, Sim, sim. e neste ano tive sorte que não coincidiu com nenhuma aula, porque tinha colegas que coincidiam, por isso é que não conseguiam ir aos treinos. Mas foi mesmo isso. Tivemos alguns problemas, mesmo por causa dos horários, porque sendo que a maioria não podia, tentámos trocar, mas isto é logística de pavilhões e assim já não nos compete a nós, tirando isso. Obrigado. Então, passo a palavra então para a Cristina, seguindo a ordem alfabética. É, Então, força, força, Cristina. antes de mais, boa tarde a todos. Eu chamo-me Cristina, eu concluí este ano a minha licenciatura em Serviço Social, mais especificamente em fevereiro. Serviço Social foi a minha primeira opção, eu vim de Ciências, portanto ingressei com o exame de Português. Como já foi dito, o curso de Serviço Social tem a duração de 3 anos e meio, mais especificamente 7 semestres, daí também ter apresentado o meu relatório em fevereiro. Em termos do curso, uma vez que eu já concluí, posso dizer assim um balanço global do curso que eu achei. O curso correspondeu inteiramente às minhas expectativas. Eu acho que é um curso muito rico porque abrange várias áreas. Nós temos cadeiras relacionadas com o direito, com a psicologia, com as ciências sociais, nomeadamente noções fundamentais do direito, em que é uma introdução ao direito e aprendemos principalmente os princípios básicos e depois mais à frente temos o direito da família e dos menores, temos cadeiras com psicologia do desenvolvimento e psicologia social, entre muitas outras. Eu acho que essa diversidade é que depois também nos garante uma vasta lista de saídas profissionais, quer na área da saúde, em que podemos trabalhar em contexto hospitalar ou em lares, na área da justiça, em que podemos trabalhar em estabelecimentos prisionais ou em institutos de reinserção social ou em comissões de proteção de crianças e jovens. Também na área das escolas, temos as escolas com projetos de territórios educativos de intervenção prioritária, que são essencialmente com jovens com carências económicas, entre outras áreas em que podemos depois trabalhar no futuro. Relativamente ao curso, ele é constituído pelos 2 primeiros anos, em que temos essencialmente apenas cadeiras, cada semestre é constituído mais ou menos por 6 cadeiras, e depois no terceiro ano, no segundo semestre, iniciamos o nosso estágio académico. Este primeiro estágio é mais um estágio observacional, em que somos nós que escolhemos o local onde queremos estagiar. Claro que a instituição tem que estar disposta a aceitar-nos, mas nós temos um leque variado de instituições onde poderemos ir e somos nós que escolhemos para onde queremos ir. E depois o segundo estágio é no quarto ano e já é um estágio mais completo, onde já conhecemos a instituição, porque este estágio tem que ser feito na mesma instituição, ou seja, o local que escolhemos no terceiro ano, depois no quarto acaba por ser uma continuidade e é no mesmo sítio, mas aqui já temos uma intervenção na instituição, já temos mais responsabilidade, já fazemos mais coisas. E, portanto, acho que, se calhar, de todo o curso é o momento que os alunos mais gostam, porque é um contacto com a realidade que, ao longo dos primeiros anos, não temos. Portanto, eu acho que é a melhor parte, digamos assim. Eu estagiei na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que é um organismo do Ministério da Justiça, que é responsável pela prevenção criminal, no fundo, arranjar alternativas à prisão efetiva. Foi um estágio muito gratificante e depois no final apresentamos um relatório final acerca do local de estágio com uma proposta de intervenção. Relativamente aos professores de serviço social, nós ao contrário de psicologia ou de ciências da educação, nós nunca temos turmas muito grandes, é essencialmente entre 40 a 45 alunos, não mais do que isso. Portanto, os professores têm um contacto bastante próximo connosco, eles são muito acessíveis, muitas vezes disponibilizam o e-mail ou até um contacto de telefone, caso seja necessário. Sempre nos disponibilizam os PowerPoints para nós estudarmos e estão dispostos a tirar as dúvidas.
Entre os alunos do curso, como também somos poucos, acabamos por nos conhecer todos uns aos outros, existe uma boa relação. Normalmente todos os anos é criado um grupo de turma onde se partilham dúvidas, onde se mete material escolar, ou seja, o espírito é muito bom de partilha, até de apontamentos e de tudo em relação ao curso. Os principais obstáculos que eu se calhar encontrei, além da mudança de cidade, porque eu sou do Porto e por isso tive que vir para Coimbra, é a procura de casa, se calhar ter que dividir casa com outras pessoas. Eu tive a sorte, eu não passei por isso, porque eu já tinha a minha irmã aqui a estudar, na nossa faculdade, mas em Psicologia, portanto acabei por viver com ela. Mas eu acho que se calhar esses são os principais obstáculos, mas eu acho que acaba por ser algo que nos habituámos e que também nos faz um bocadinho crescer e acaba por nos fazer crescer o facto de vivermos sozinhos, temos outras responsabilidades, acho que os problemas comuns de toda a gente, temos que cozinhar, não temos a nossa mãe para nos ajudar a fazer isto ou aquilo, mas eu acho que depois todo o envolvimento da cidade, o espírito académico e o saber que temos outras pessoas da nossa turma que estão no mesmo barco, acaba por passar rapidamente e sentir-nos bem nesta nova cidade. O que eu acho também ajuda a este processo é a praxe. Eu vou falar da minha experiência da praxe em serviço social. Eu sei que há pessoas que estão um bocadinho reticentes em entrar na praxe, há várias notícias que às vezes se ouve e há praxes com hábitos que não são corretos. Em serviço social, eu fui praxada no meu primeiro ano e praxei no segundo e eu tenho uma opinião bastante positiva acerca da praxe. A praxe em serviço social, nunca somos obrigados a fazer nada sobre o qual não nos sentimos à vontade, inclusive se temos a fazer uma atividade e não nos sentimos à vontade, falamos com um doutor e não o fazemos e não é por isso que vamos ser excluídos ou olhar de lado. Há pessoas que experimentaram a praxe e que não gostaram e deixaram de fazer parte, disseram que não queriam e há pessoas que continuaram. O que eu aconselho é sempre pelo menos experimentar uma ou duas vezes para podermos constituir uma opinião fundamentada acerca da praxe. Se não gostarmos, não vamos mais e vamos continuar a ter amigos doutores e os nossos colegas, vamos continuar a sentir-nos integrados no curso e se gostarmos continuamos e acho que é uma grande experiência. Relativamente a outras atividades, eu faço parte também do Núcleo de Estudantes de Psicologia e Ciências da Educação e Serviço Social. Eu entrei no núcleo no meu primeiro ano e, portanto, fiquei o resto dos anos porque gostei muito de fazer parte do núcleo, ainda faço. Eu tive conhecimento do núcleo porque tinha doutores que faziam parte do núcleo, também incentivaram-nos sempre a ir e também porque todos os anos, logo no início do ano letivo, normalmente o núcleo faz uma reunião aberta, onde todos os estudantes podem ir e ficam a saber um bocadinho o que é que faz o núcleo, quais são as suas atividades, os diferentes pelouros. Eu fui a uma dessas reuniões e gostei, e escolhi o pelouro recreativo desportivo, e portanto é uma experiência que eu gosto muito. Além de fazer parte desse pelouro, eu tenho toda a liberdade de fazer parte de outras atividades e outro pelouro, ou seja, eu não tenho que me restringir às atividades que o meu pelouro organiza, posso fazer outras. E acho que é uma mais-valia, quer para o nosso espírito de equipa, de trabalharmos, para melhorarmos a nossa comunicação. Eu entrei essencialmente porque eu era uma pessoa bastante tímida e envergonhada e eu acho que o núcleo me ajuda a desafiar-me a mim mesma e ultrapassar, se calhar, estas barreiras que eu tenho e que podem me prejudicar no futuro, que é numa entrevista de emprego e o núcleo ajuda nesse sentido, além de que conhece outras pessoas, por causa do teu curso, tens apenas pessoas de serviço social ou de psicologia ou ciências da educação, quando tens um núcleo não existe um curso, somos uma equipa e portanto conheces pessoas de outros cursos e sentes-te bem, sentes-te integrada. Quando entrei existiam poucas pessoas de serviço social e isso nunca me fez sentir de lado, portanto eu acho que não devem ter receio ou só porque não têm ninguém para ir, não devem ir a uma reunião ou não devem entrar no núcleo. Eu acho que devem sempre experimentar, mesmo que não seja no primeiro ano, podem entrar no segundo, no terceiro, não interessa. E acho que o principal segredo para conseguir conciliar, seja o núcleo ou outra atividade extracurricular, é essencialmente estarmos numa atividade que gostamos. Eu acho que se nós escolhemos alguém que nos sentimos bem e que gostamos, eu acho que depois é mais fácil conseguirmos arranjar tempo para as duas coisas, não descuidando também da vida académica, mas podendo ter outros interesses que são tão ou mais importantes depois para o nosso futuro. E não tem mal nenhum em experimentar e não gostar e depois sair ou voltar, acho que não tem mal nenhum e acho que devem experimentar várias coisas.
como já se falou aqui, existe a desconcertuna, que é a tuna mista, o interdito, existem várias atividades desportivas também, acho que devem essencialmente experimentar. Portanto, os principais conselhos que eu dou é experimentarem a praxe, pelo menos para saberem se gostam ou não, mas se não forem nunca vão saber. Irem aos jantares de curso, que eu acho muito importante para entrar no espírito académico de Coimbra, porque permite-vos conhecer melhor outros anos do vosso curso, que no dia-a-dia não têm assim tanto contacto, porque as aulas às vezes são em sítios diferentes e os horários não coincidem, e acho que vos ajuda a entrar no espírito e é uma grande experiência. E depois aproveitar Coimbra, que é uma cidade linda, ir aos principais sítios, subir a Cabra, conhecer o jardim, várias atividades. E pronto, é um bocadinho isso. Vou concluir agora o meu curso, não tenho intenções de tirar mestrado, pelo menos agora, apesar da nossa faculdade existir um mestrado em Serviço Social, que acaba de ser uma continuação da nossa licenciatura. E então as perspectivas é um estágio profissional ou procurar emprego. As coisas que estão um bocadinho difíceis por causa da situação em que estamos a passar, portanto vamos ver como é que corre. Já acabei. É isso. Obrigado, Cristina. Acho que tem 2 perguntas aqui para ti, que foram colocadas ao longo do seu testemunho. Não sei se você consegue ver. A do Luiz Souza está meio que dividida entre 2 partes. Se calhar, como a pergunta é mais focada para a psicologia, eu posso ajudar na resposta, que eu já tinha lido a pergunta. Portanto, Luís, pelo que eu percebi, tu queres saber quais é que são as disciplinas que te poderão fazer mais falta no curso. É assim, o facto de, em psicologia, haver pessoas tanto de humanidades como de ciências, faz com que não haja nenhuma disciplina que seja fundamental, ou seja, eu se calhar, tendo ido para ciências, houve cadeiras com as quais eu me senti mais à vontade e pude ajudar até pessoas que tinham vindo de humanidades, mas depois, se calhar, vai haver cadeiras que as pessoas de humanidades estão mais à vontade porque tiveram esse percurso. Portanto, o facto de não ter sido nem humanidades nem ciências, não é impeditivo de nada. Vais sempre conseguir fazer o curso e não é por isso que vais ter melhor ou pior nota do que as outras pessoas, porque há sempre esse apoio, tanto por parte dos professores, como por parte do núcleo, dos teus colegas e disso tudo. Portanto, se estás a pensar que não vais conseguir fazer o curso por isso, não vai ser. Diria que, por exemplo, para mim, deu-me jeito estar em ciências, digamos assim, porque no primeiro ano há 2 cadeiras que são mais viradas para a biologia e para a genética, portanto estás a pensar em apostar em alguma disciplina, talvez as ciências te deem jeito, mais virado para a genética e para a biologia. Por outro lado, uma das cadeiras que é mais difícil, e acho que isso até é um pouco abrangente a todos os cursos da nossa faculdade, são as estatísticas. Portanto, aí um bocadinho de matemática, mas também são muito noções mais gerais da matemática, que, por exemplo, a matemática que eu tive no secundário não foi assim tão útil. Se calhar a matemática aplicada às ciências sociais aí dá mais jeito. Mas pronto, como eu te disse, não há nada que tu tenhas que saber, digamos assim, não há nenhuma disciplina que tu tenhas que tirar agora para que consigas fazer, porque depois são sempre dadas ajudas para isso. E em relação ao João, eu posso começar agora por responder, depois se vocês quiserem também podem acrescentar qualquer coisa. É perfeitamente possível conciliar o núcleo no primeiro ano. Aliás, começo já por falar também um bocadinho de mim. Eu no primeiro ano, quando entrei, fiquei assim um bocadinho alarmada porque havia tanta oferta de coisas para fazer. Havia o núcleo, havia a tuna e havia o teatro e de repente eu cheguei ali e eu queria entrar em tudo e eu nem sequer conseguia escolher o que é que eu queria fazer. Mas por outro lado tinha aquele receio de isto é o primeiro ano, se calhar eu não vou ter tempo, tenho que me concentrar nas cadeiras, tenho que tirar boas notas, isto vai ser super difícil. E eu no início acabei por me focar só nas aulas, eu achava que tinha que ter boas notas e que não ia ter tempo para mais nada. E depois foi assim, mais ou menos a meio do primeiro ano, que eu comecei a perceber que isso não valia a pena, que não fazia sentido nenhum eu estar a focar-me só nas aulas quando havia tantas coisas para fazer e sobretudo na nossa faculdade há mesmo imensas coisas a acontecerem. E então, assim, a meio do primeiro ano é que eu comecei a entrar em coisas, incluindo o núcleo, e quando eu entrei para o núcleo eu fiquei chocada e surpreendida comigo própria por nunca ter entrado antes, porque se fosse por mim, se eu voltasse atrás, eu tinha entrado para o núcleo tipo logo no primeiro dia. E tal como tu, eu achava que no primeiro ano era melhor eu focar-me e depois, mal entrei nas coisas, eu percebi que não precisava, que teria conseguido conciliar se tivesse entrado logo.
Mas isso é uma questão também muito pessoal, e se calhar correu bem para mim e podia ter corrido mal, podia ter entrado para o núcleo e depois desistia porque percebia que não tinha tempo para isso. Por isso tu tens é que perceber quais é que são as tuas capacidades, o tempo que tens, a exigência de cada cadeira para ti, porque a exigência que dá para ti é diferente da exigência para outra pessoa, e no núcleo não é uma coisa que tu tenhas um contrato, ou seja, se tu queres entrar, tu experimentas entrar, e se mais tarde vês que por alguma razão tu não estás a conseguir, explicas isso e tudo ok. Portanto, mesmo que tu sintas que vais ter essa dificuldade, não é impeditivo de tu ao menos tentares. Tentas conciliar tudo. Se vês que dá, ok, continuas e ótimo. Se vês que não dás, também não há problema nenhum e focas naquilo que tens de focar. Portanto, o meu conselho é experimentar e depois logo se vê como é que corre. Sim. Só perguntar para a Cristina se ela tem mais alguma questão para colocar. Sim. Eu queria responder aqui à Beatriz Oliveira, que ela colocou agora uma questão, se eu considero que o curso de Serviço Social é um curso difícil, já que envolve várias áreas do saber. Não, eu acho que o Serviço Social não é um curso difícil. Eu vim de Ciências, mas quero bem as de Humanidades, eu acho que isso não é impeditivo de nada. Existem cadeiras como, por exemplo, Estatística ou Economia, que se calhar alguém de Humanidades pode pensar que tenha mais dificuldades, mas eu não considero que isso seja verdade, porque é um saber básico, não precisas de ter bases de outros anos para conseguires fazer as cadeiras e teres bons resultados. E as cadeiras mais viradas, se calhar, para Humanidades, como por exemplo a História do Serviço Social, em que se calhar é preciso decorar mais coisas ou perceber, e se calhar alguém de Ciências poderia ter mais dificuldades, mas que também não considero que seja por aí. Eu acho que é um curso acessível a toda a gente, acho que, como é óbvio, tens que gostar do curso e daquilo que ele envolve, mas não acho que seja difícil, não, pelo contrário, acho que é uma mais-valia ter tantas áreas, porque depois também dá-te uma diversidade de áreas onde possas trabalhar muito grande que se calhar outros cursos podem não oferecer. Obrigado, Cristina. Acho que tem uma pergunta aqui que envolve as três oradores, acho que vocês podem responder, que é a questão do Luiz, salvo erro, sim, do Luiz. Se as serventas trazem erros de forma propositada. Em serviço social não existem tantas serventas, existem apontamentos de antigos alunos que partilham com alunos dos anos seguintes e não acontece haver erros de forma propositada, não. Pelo contrário. Mariana e Beatriz, se quiserem falar um pouquinho de psicologia. Sim, em psicologia há muitas sebentas, há sebentas para quase todas as cadeiras e às vezes até há mais do que uma sebenta. E às vezes são ferramentas muito boas, muito úteis, sobretudo para aquelas cadeiras em que parece que a bibliografia não está assim tão disponível e dá sempre jeito de termos o apoio de pessoas que nós sabemos que já passaram por essa cadeira. Mas, por exemplo, eu falo por mim e acho que todos devemos seguir este princípio. Quando nós demos uma sebenta, nós sabemos que isso foi feito por um aluno. Foi alguém que também estava a estudar como nós e resolveu fazer uma sebenta. Portanto, eu procuro sempre confirmar a informação que vejo na sebenta para ter a certeza que é certa, porque essa pessoa que fez a sebenta também não me assegurou com 100% de certezas que vai estar tudo bem. Portanto, sim, é possível haver dúvidas, porque aquilo não é conferido por nenhum professor, digamos assim, são simplesmente apontamentos de alunos que consideram que aquilo está bem. Agora, nós, ao estudarmos por elas, temos de ter sempre isso em consideração e é uma questão de confirmarmos um bocadinho melhor se o que está nas ventas é de facto real ou não. Tem mais duas perguntas que é mais ou menos relacionadas, acho que com todos os cursos. Primeiro com psicologia e depois pelo inglês. Não sei se a Mariana ou a Beatriz querem responder primeiro com psicologia. Se calhar, Bia, se quiseres responder tu, eu estou a falar muito. Em relação ao inglês, é assim, eu não digo que seja mesmo fundamental vocês terem um curso à parte, só digo que ajuda, é verdade, porque a bibliografia é toda em inglês, claro que podem fazer as tais traduções ou pedir a alguém que vos ajude e dê os pontos fundamentais, mas a verdade é que ajuda. Eu, por exemplo, tenho colegas que mesmo em aulas que nós temos que são em inglês, que é as neuropsicologia, os PowerPoints eles simplesmente traduzem aquilo no Google Tradutor e é assim que estudam, nem sequer tentam ler. Às vezes, claro que isso pode dar erros, mas não sei, tem que se ver qual é a forma que vos dá mais jeito e que vos auxilia da melhor maneira.
Sim, Obrigado, eu Bia. queria só reforçar a ideia que eu acho que o inglês não é só para o curso que é útil, mas também para depois do curso, porque nós temos que estar constantemente a ler artigos, a ver o que é que há de novo, e a verdade é que a maioria das coisas está em inglês. Apesar de, se calhar, dava mais jeito para todos nós que estivessem em português, mas a verdade é que muitas coisas estão em inglês. Há sempre formas de contornar a situação, e tenho colegas minhas que também não sabem inglês e têm conseguido ter ótimas notas, portanto não é impeditivo, mas a verdade é que é útil. E se vocês quiserem investir na vossa formação, acho que o inglês é uma ferramenta que vos irá sempre ser bastante útil. Portanto, quanto mais cedo, melhor. A Maria Morim está perguntando se pode fazer outra pergunta? Sim, força. É sim, para pessoas que vão de longe, por exemplo, eu até estou a pensar frequentar a faculdade em Coimbra e como eu vou da Póvoa para aí, eu queria saber se é fácil vocês se adaptarem e, por exemplo, fazerem amizades, escolherem uma casa ou mesmo um estabelecimento da faculdade. É assim, eu posso falar pela Sim. minha experiência. Eu tive a minha adaptação a Coimbra, eu digo que foi um bocadinho mais facilitada porque eu tinha a minha irmã, então eu dividi casa com ela e não tive propriamente que partilhar casa com pessoas que inicialmente eu não conhecia, mas tenho experiências de amigos meus que partilharam e eu acho que não é difícil a integração. É óbvio, quando a gente partilha casas com pessoas que não conhece, temos que nos habituar um bocadinho aos hábitos de cada um e temos de ser um bocadinho flexíveis nesse sentido, não podemos querer que sejam as coisas todas feitas à nossa maneira, nem vice-versa. Agora, em relação ao espírito de Coimbra, eu acho que é muito acolhedor, eu acho que facilmente fazes amizades, até porque grande parte das pessoas que vêm para Coimbra também não são propriamente de Coimbra, mas acabam por vir de outras localidades, ou seja, estão exatamente na mesma situação do que tu, também estão um bocadinho assustadas porque é tudo novo, tiveram que vir morar para uma casa quando estavam habituados a morar com os pais, não conhecem as pessoas, também querem criar amizades, portanto eu acho que não é difícil e que Coimbra nesse sentido é muito acolhedora. É sim, eu já estive uma vez em Coimbra, sim, a nível de escuteiros e é assim, eu não conheço muito bem a tradição e até gostei, só que a minha timidez é é um bocadinho problemática. E o que eu senti a nível de Coimbra foi, foi isso, foi a integração, a timidez. Se fosse para a faculdade, será que conseguia me dar bem lá no caminho? É fácil pedir ajuda a pessoas, por exemplo, por causa dos transportes? É assim, mais uma vez eu acho que sim, principalmente porque Coimbra também é uma cidade que tem muitos turistas, então os alunos estão habituados a dar informações, a dar ajuda em termos de direções, de transportes, seja o que for, é uma cidade de estudantes, então está habituada a esse tipo de coisas, a ajudar e a informar. E eu acho que depois o que te pode ajudar, porque eu também quando entrei era bastante tímida e reservada, ela está, é participar nas atividades, como por exemplo nos jantares de recepção ao caloiro, em que estás com as pessoas do teu curso, com outros autores e ajuda-te um bocadinho já a entrar no espírito e ao longo do ano não há assim tantos jantares, portanto acho que essas atividades que fazem também ajudem, principalmente quando és mais tímida ou reservada, a conheceres um bocadinho mais as pessoas e elas também te poderem conhecer a ti, acho que isso também é importante, acho que faz parte também do espírito da cidade e da faculdade. Já agora, vocês no núcleo, por exemplo, se eu quisesse entrar logo no primeiro dia e propor uma atividade, dá para propor, por exemplo? Não sei se, sim, dá para propor. No núcleo, independentemente se entras agora, se já estás no núcleo há 1 ano ou há 2 anos, tens sempre liberdade de dar a tua opinião e de sugerir coisas novas, iniciativas novas, e é exatamente isso que nós queremos, porque já estamos a fazer atividades há muitos anos e às vezes o que precisamos é que entre alguém novo com novas ideias, novas atividades, ou de fazer a mesma atividade, mas em moldes diferentes. Portanto, as tuas ideias, as tuas opiniões vão ser sempre bem-vindas. Não existe aquela cena de hierarquia em que por entrares agora não podes dar nenhuma opinião ou tens que respeitar quem está lá há mais tempo. Não existe isso. Claro que tem que haver respeito, mas independentemente de quando entras,
as tuas opiniões serão sempre bem-vindas e se parecerem e se forem boas podem ir para a frente ou podem ser discutidas e melhoradas por pessoas que também já estão lá há mais tempo e que podem ter mais experiência, mas estás à vontade sempre para dar a tua opinião e sugerir coisas novas. Eu estava a tirar essas dúvidas porque eu fiz parte de uma lista na Associação de Estudantes e é assim, eu dei propostas minhas, mas eles reformularam e tipo, não quiseram saber. E era isso que eu queria dizer. Basicamente, se vocês ao aceitarem também as propostas, não é irem mudar completamente, meterem no plano uma coisa e depois automaticamente, quando tu vais perguntar, pronto, vamos fazer isto no plano, está isto estipulado, mas o que é que vamos fazer segundo este tópico? Tu vais a ver e não foi aquilo que tu deste a tua opinião. Nem é bem aquilo que está dentro do tópico. O que é que vocês fariam, basicamente, se diminuíssem? Isso no núcleo não acontece. O que pode acontecer é tu dares, por exemplo, uma ideia ou uma sugestão e podemos achar que isso não pode acontecer nesses moldes, por algum motivo, ou que a ideia pode ser aperfeiçoada, mas isso será sempre falado contigo. Chegamos à tua beira e dizemos, por exemplo, Maria, olha, eu sei que esta foi a tua ideia, mas achamos que se calhar se fizermos de outra forma ou acrescentarmos isto ou aquilo, pode funcionar melhor, pode ter melhor aderência, os estudantes podem gostar melhor, ou já fizemos desta forma, o que é que achas de fazer esta? Mas serás sempre envolvida e a ideia nunca será mudada sem o teu consentimento. Então, o objetivo é falar com as pessoas e todas sentirem-se parte de algo, que têm uma opinião e que a opinião das pessoas são valorizadas. Portanto, nunca iríamos mudar uma sugestão que tu deste e sequer falarmos contigo ou explicarmos o porquê que o fizemos ou porquê que mudámos os moldes. Isso não acontece. Era isso que eu queria saber, porque é assim, nós fizemos, na nossa escola temos um método que os professores e mesmo a Associação de Estudantes nos prepara para aquilo que é a faculdade, basicamente. Essa é a lei estipulada na nossa escola e era por isso que eu queria perguntar. Como eles estão a fazer como se fossem um núcleo de faculdade na Associação de Estudantes, era por isso que eu queria tirar essa dúvida. E obrigado por me esclareceres. As perguntas agora. A próxima pergunta é da Beviana. Vocês conseguem ver? Se calhar eu vou começar por dar a minha opinião acerca das expectativas. Eu confesso que fui para a Psicologia assim um bocadinho por acaso, não sei porquê, mas lembrei-me que se calhar podia ser um bom curso, não tinha assim uma ideia bem formulada daquilo que ia ou não ia ser, simplesmente houve ali qualquer coisa, tinha que tomar uma decisão, eu não sabia muito bem, tive até o último dia entre Biomédica e Psicologia e depois resolvi para Psicologia, portanto não tinha propriamente expectativas. O que eu sei é que eu cheguei lá e de facto continuei e estou aqui porque gostei daquilo que é abordado, das cadeiras, dos temas, da forma como são abordadas. Talvez aquilo que eu vejo que é um bocadinho mais negativo, mas que também já começa a ser melhorado ao longo do tempo, é o facto das cadeiras serem um bocadinho mais teóricas do que práticas. Mas acho que isso também engloba muitos cursos da universidade. E também é compreensível que quando tiramos um curso na universidade, primeiro temos que saber bem a teoria e só depois é que podemos aplicá-la. Mas digamos que é a coisa que eu sinto que falta um bocadinho mais e que podia ser um bocadinho melhorada. No entanto, eu gosto das cadeiras, gosto daquilo que estou a estudar. Há umas, claro, que eu fico assim um bocadinho, ok, isto não vai servir para nada ou não são tanto do meu interesse, mas isso acontece em qualquer lado. E em relação à cadeira mais trabalhosa, sim, de uma forma geral, também depende um bocadinho da área em que tu estás, porque, por exemplo, para mim, neurociências foi uma das cadeiras que eu mais gostei, porque sempre gostei dessa área da neurologia e das neurociências, mas sei que essa cadeira para muitas pessoas foi muito difícil também porque não gostam disso, e então viam-se obrigadas a estudar e é preciso decorar algumas coisas e é uma cadeira assim um bocadinho trabalhosa, e é logo no primeiro ano neurociências e no segundo ano neuropsicologia também. Portanto, acho que essa, assim, de uma forma geral, acaba por ser aquilo que as pessoas mais se queixam. E também a parte da estatística, que acontece, há assim cadeiras relacionadas com estatística, não só no primeiro ano, mas também no segundo e no terceiro, porque é mesmo algo que nós vamos precisar no final do curso. Portanto, percebo completamente que tem que existir, temos todos que ter estatística, mas é assim um bocadinho mais teórico também e às vezes um bocadinho mais chato de estudar, porque não é
não é daquelas coisas que toda a gente gosta, mas acho que o que faz numa cadeira trabalhosa ou não é precisamente se tu te sentes motivada ou não para estudar essa cadeira. Portanto, se calhar uma cadeira que é muito trabalhosa para mim não vai ser para ti porque tu gostas de estudar isso e eu não. Pronto, não sei se a Beatriz quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Sim, eu concordo com o que disseste, acho que pronto, é um pouco mais teórico do que prático e eu notei isso, mas já estava também um pouco à espera, confesso. Principalmente eu acho que devem ver o plano, ou seja, as cadeiras todas que vão ter para terem uma noção do que é que também, para o que é que se têm que preparar. Eu falo por mim porque o que me assustava mais era bases biológicas, que é biologia, e afinal se calhar o que me custou mais foi neuropsicologia ou neurociências, mas acho que já estar à espera do que vamos encontrar também ajuda e depois, claro, vocês têm que se adaptar e o que vai ser difícil para mim pode não ser difícil para outro e daí também ajudarem-se uns aos outros, que acho que também facilita. Obrigado, Bi. Mariana. Tem uma pergunta aqui do João Faria de Viseu, acho que é dividir tanto para psicologia como para serviço social. Vou passar a palavra então primeiro para a Cristina, depois para a Mariana e para a Beatriz. Em relação ao serviço social, o João pergunta se é necessário tirar mestrado para poder trabalhar. Não. Como eu disse, eu agora concluí o meu curso, só tenho a licenciatura e não tenho intenções de tirar o mestrado, pelo menos para já. Portanto, o meu objetivo é um estágio profissional ou trabalhar mesmo na área. Às vezes pode ser importante, é para te diferenciares no mercado de trabalho, uma vez que todos os anos há pessoas que tiram a licenciatura em serviço social, mas não é obrigatório, é uma opção pessoal. Mariana, se quiser falar um bocadinho, a Bia também, sobre a relação do João. Sim, eu não tenho a certeza se sei bem o que é a pergunta, mas em relação ao mercado de trabalho, a psicologia é uma área muito abrangente e o que vai distinguir a área em que depois se trabalha é mais o mestrado que se tira, porque a licenciatura é, digamos que aquela parte mais geral, aprendemos um bocadinho de cada uma das áreas, e depois no mestrado vamos decidir em que área é que queremos atuar, sendo que depois podemos fazer também formações e especializações noutras áreas, portanto nunca estamos a restringir o nosso trabalho a uma só área. A nível de contextos em que um psicólogo pode atuar, são imensos, porque dentro dos mestrados temos os mestrados mais ligados para a clínica, em que à partida vamos trabalhar mais num contexto de saúde, de hospitais, centros de saúde, de clínicas privadas, portanto mais lidar com pessoas com perturbações ou com outro tipo de problemas que procuram um psicólogo porque precisam dessa ajuda. Depois temos a área mais do trabalho e as organizações, que é algo que não é tanto num contexto de hospital ou saúde, mas mais num contexto de recursos humanos, de empresas, de recrutamento, portanto um bocadinho mais diferente da clínica. E depois temos ainda a área da educação e do aconselhamento, que à partida, pronto, o mais comum é ir trabalhar ou para serviços de aconselhamento ou para mesmo psicólogos escolares, portanto há toda uma variedade de contextos em que até agora podes ter uma ideia que queres psicologia clínica e se calhar entras no curso e percebes que queres outra completamente diferente. Portanto, há mesmo muitas coisas para fazer, há muitas oportunidades. Em relação à empregabilidade, pode ser um bocadinho difícil, mas também temos que ter esperança e acreditar que as melhores pessoas vão conseguir. Portanto, é uma questão de ir vendo, ir percebendo aquilo que gostas, aquilo que te motiva, e se não estiveres a gostar, mudas e pronto, é um bocadinho assim. Eu não sei se a Beatriz quer alguma coisa. Eu acho que ela já disse tudo. Bom, a próxima pergunta então. A Marta do Porto pergunta para quem vem de fora se o preço dos quartos é muito acessível, se é pouco acessível. Não sei quem quer responder. Assim, eu acho que isso varia muito mesmo da zona em que tu vais morar, do quanto é que estás disponível para pagar, mas tens que fazer uma procura, apontando os contactos, ver na internet, também ponderar as residências, não sei, isto tipo, não dá muito bem para te explicar se é acessível ou não, tem que ser um pouco da tua pesquisa. Vamos para a próxima. O Luiz Souza pergunta qual era o mestrado mais focado no cérebro. Penso eu na área relacionada ao cérebro, não propriamente o cérebro em si, né, que acho que é mais relacionado à medicina, mas não sei se a Mariana ou a Bia ou mesmo a Cristina quer responder.
Queres falar, Mia? Não, pode ser tu. Ok, então eu queria falar porque eu quando vim para a psicologia eu vinha muito com esta ideia da neuropsicologia. Aliás, eu estava entre engenharia biomédica e psicologia precisamente por isso. Era o que unia as duas, era esta parte do cérebro e da relação do cérebro com o que nós fazemos, e portanto quando eu fui para a psicologia era mesmo essa ideia que eu tinha da neuropsicologia, só que era de neuropsicologia e adorava as cadeiras de neurociências e de neuropsicologia mesmo por causa disso. E depois, à medida que fui estando no curso, fui percebendo que afinal também gostava de outras coisas. Mas pronto, a área de mestrado mais focada no cérebro é uma que abriu até só este ano, portanto é completamente inovadora, porque tem vindo a haver cada vez mais interesse por parte de investigadores, de professores e também de alunos nesta parte da neuropsicologia, e portanto abriu recentemente o mestrado de neuropsicologia experimental e clínica, e portanto esse é mesmo, se te interessas pelo cérebro e pela investigação, é esse o mestrado ideal para ti. E pronto. Queria também acrescentar, dentro deste contexto, que desde o primeiro ano que há a possibilidade de poderem colaborar num laboratório, e é isso algo que eu também tenho vindo a fazer desde o primeiro ano que faço até agora. Portanto, os professores e os investigadores têm esta acessibilidade de aceitarem estudantes nos seus projetos de investigação como colaboradores, para que a partir do primeiro ano possam ter uma ideia daquilo que é investigação, perceberem também quais as áreas de investigação que existem, porque há investigação em qualquer uma das áreas, não só nesta da neuropsicologia, mas também nas outras, e portanto há essa disponibilidade. Inclusivamente podem escolher fazer uma das opcionais, a partir do segundo ano vocês têm sempre uma cadeira opcional que é à vossa escolha, e podem escolher fazer um projeto de investigação como opcional, ou seja, em vez de terem a típica cadeira em que vão às aulas e têm exames ou trabalhos, estão a colaborar num projeto de investigação, num laboratório, e no final fazem um relatório sobre o vosso trabalho. Portanto, acho que isso é algo que pode interessar ao Luís caso ele venha para a nossa faculdade. Peço desculpa que o microfone estava desligado. Eu não sei se vocês conseguem ver a pergunta da Maria. Pensou que acho que ela perguntou se é mais viável ou vir de carro ou vir de transporte público para Coimbra. Não sei se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. É assim, eu não sei se tu és muito longe ou não, mas isso, por exemplo, eu sou de São Pedro, de Viseu, eu costumo ir de transportes públicos, mas também estou a ponderar agora para o próximo ano levar de vez em quando o carro, mas por uma questão de logística, porque eu preciso para atravessar o rio e para o outro lado, não para... Acho que não é assim uma coisa que tu precises mesmo, mas se te der mais jeito, se achas, por exemplo, se a casa que arranjares ficar um pouco mais longe da faculdade, mas Coimbra por acaso tem um bom sistema de transportes públicos, podes andar de autocarro para todo lado, é o que eu faço e a maior parte das pessoas, e tens que ver se compensa, se calhar a nível de preço, que é isso que se calhar que tu queres saber mais, mas depende de onde tu moras e do preço dos bilhetes e assim. Por acaso, era o que eu queria saber mais, era pelos preços. E é assim, eu sou da Póvoa e de vez em quando gostava de vir, por exemplo, à sexta-feira à noite, gostava de estar um bocadinho mais cedo em casa, ter tempo para fazer as minhas coisas e tudo mais. E é assim, eu já estive a ver e é 1h30, 2 horas para ir de carro. Por isso eu não sei quanto tempo demoraria se eu fosse, por exemplo, de transportes públicos. Demorarias mais, certezinha. Eu posso falar se quiserem, porque... Sim, ok, obrigada. Porque eu sou de Esposende, ou seja, eu apanho o autocarro para a Póvoa. Passa pela Póvoa que eu apanho. E é assim, os preços... Eu pago no máximo 11,5, mais ou menos, para Esposende, portanto, deves pagar 9 e tal, 10 e tal, mas 11,5 é no máximo e é quando é mesmo à última hora e assim, e tu consegues. Lá está, nós não sabemos se tu vais ter aulas já à sexta, mas em princípio ou não tens ou só deves ter de manhã e depois tens um autocarro às 3h30, eu chego às 5 e qualquer coisa, deves chegar às 5 por aí, 4 e qualquer coisa, portanto nunca chegas muito tarde. É assim, eu de certeza que apanho um dos mesmos autocarros que tu, porque eu sou da Estela e então também vou para a Póvoa e ao ir para a Póvoa
para a escola também apanho os mesmos autocarros. E eu pago, por exemplo, agora estou a pagar 20 euros por um mês inteiro de autocarro. Mas quando eu digo que é 11,5 no máximo, para mim é uma viagem, só ida. As duas, Prontos, mas eu tenho passe mesmo de autocarro. Sim, mas as viagens entre Coimbra a Póvoa, tu não podes ter um passe. Tu tens que pagar as viagens, sempre não podes pagar o mês e pagar. Mas eu não vou até Coimbra, eu é mesmo tipo Estela, Póvoa. E eu estava a dizer, por exemplo, eu tenho que gastar em autocarro da Estela para a Póvoa, da Póvoa tenho que ir ao Porto e apanhar o comboio, tenho que ir da Póvoa apanhar o metro para o Porto, do Porto para Coimbra. Sim, assim já estou a ver. É por isso que eu perco muitas horas e tinha que acordar muito cedo. Ok, então, sendo assim, é assim, eu pensei que tivesse alguém que te fosse buscar à Póvoa assim. É assim, eu já faço 18 anos este ano, por isso tenho a possibilidade de também ir de carro quando for para a faculdade. É assim, eu sou sincera, ou divides ou levas mais gente quando fores, para dividir os custos, ou não te compensa de todo. Mesmo o preço de gasóleo, gasolina e mesmo o desgaste do carro, isso tudo eu acho que não te compensa, porque mesmo assim 20 euros é dinheiro, mas acredita que fica muito mais barato que usar o carro. Que eu já fui de carro por causa de ir buscar coisas e assim, e acredita que não fica muito barato, mais portagens e tal. É assim, eu só para ir para o Porto em metro gasto 5 euros e mais o autocarro ir e vir para casa também já ficam 10 euros, 11, pronto. Era só em bilhetes. Se eu tirar passe, sim, fica mais barato. Exato. Mas mesmo assim, depois tinha que fazer de certeza passe no comboio, passe no metro e passe de autocarros em Coimbra, por exemplo. Eu penso em ficar numa casa, se for para Coimbra, mas mesmo assim, um dia que acaba as aulas mais cedo, ou por exemplo, à sexta-feira, eu gostava de estar em casa por volta das 7. Certeza que não estaria por volta das 7 em casa. É assim, se não tiveres aulas de manhã, à sexta, se não tiveres aulas à sexta, consegues, porque há um autocarro às 9h30. Tu consegues ir para casa e eu chego ao meio-dia e qualquer coisa, sendo que tu tens essa coisa dos transportes todos, chegarias também meio-dia e qualquer coisa, uma no máximo. Sim, mas eu estava a dizer, por exemplo, qual é a hora mais tarde que vocês saem da faculdade, por exemplo? 8 da noite. Sim, é isso. 8 da noite? É que, por exemplo, como eu sou escoteira, tinha que estar às 9h30 no máximo aqui na Póvoa para ter a reunião à sexta-feira à noite. Era por isso. Eu estava aqui a pensar, se a faculdade eu saísse às 8 da faculdade, não dava mesmo para vir. Era por isso. É assim, alguém que me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que uma sexta tu nunca vais sair às 8 da noite. Olha, nos 3 primeiros anos, pelo menos psicologia, não tenho a certeza se nos outros é assim, mas nos 3 anos da licenciatura eu nunca tive aulas à sexta. O máximo que há são opcionais e é à sexta de manhã. Depois no mestrado é que, claro que vais ter maior carga de trabalho e aí podes ter aulas à sexta, inclusivamente sair às 8 da noite. Mas nos primeiros anos da licenciatura, à partida tu não vais ter aulas à sexta ou se tiveres será só opcional de manhã. E acho que isso de ir da casa também vai ser uma coisa que se calhar agora vai ser mais importante para ti no início, porque depois vais começar a ter a tua vida também aqui, portanto se calhar não vais querer ir todos os fins de semana a casa. Eu pretendo ir todos os fins de semana a casa porque é assim, também ao ter um irmão mais novo, nota-se um bocado e é as saudades e tudo mais. Sim. E depois também gostava de trazer, por exemplo, a roupa suja para lavar, estar um bocadinho com os meus pais, claro. E também tenho atividades escotistas, por exemplo, aos fins de semana tenho que vir cá automaticamente. Eu também sou escoteira. E imagina, não vi dificuldade. Pronto, claro que imagina, não estou tão disponível como estava quando estava cá, mas consegue-se fazer tudo. As minhas colegas, pronto, toda a gente que eu faço, eu sou caminheira e toda a gente andava na faculdade e conseguia toda a gente ir. Isso não é um entrave, mas
um conselho, pronto, eu também pensava que vinha todos os fins de semana à casa e assim, que era necessário, mas acredita que tu sendo relativamente longe, acaba por ser um cansativo. Não é assim tão, acredita que tu vais chegar a um ponto que provavelmente vais cansar de vir sempre, quando vis que não é necessário, até podes optar por não vir, mas pronto, em relação à tua questão principal dos custos e assim dos transportes, acho que imagina, acho que não, eu é diferente que eu vi mesmo em Esposende, não tenho essa questão, porque até venho a pé para casa se for preciso, mas acho que tens que ver os preços de tudo, falar, também ver com os teus pais como é que é o preço do carro e assim, e ver o que é melhor para isso. É assim, eu falo porque também ao sábado dou catequese e não gosto de faltar. Eu ganhei um amor pelas crianças durante 2 anos e então eu não queria faltar. Claro que se tiver que faltar e preferir ficar na faculdade e precisar, eu ficava. Mas com isto também tenho que vir sempre para aqui para baixo, para preparar na sexta-feira também à noite as coisas para eles e eu estava de manhã a lhe dar-lhes catequese. Pronto, então digo-te uma coisa, não te preocupes, tu chegas sexta cedo a casa e muito menos chegas ao sábado, não te preocupes com isso. E em relação a ficar, lá está, uma escolha tua. Isso não há problema. Não, porque era também uma das maiores problemas era esse. Porque eu até gosto muito do programa de Coimbra e também já me aconselharam muito ir para Coimbra. Em vez de ir para o Porto ou para Viana, Aveiro, assim sentias um bocadinho mais perto. Mas não sei, gostei mais da Universidade de Coimbra e estou um bocado decidida, mas o meu medo é esse, ter tempo e conseguir sempre vir um bocadinho a casa. Sim, não te preocupes, tu vais conseguir, não é mesmo? Pronto, vou-me retirar. Obrigado, Rita. Temos mais 2 perguntas aqui, da Inês Carvalho e do Luiz Souza de novo. Não sei se a Mariana e a Bia e a Cristina conseguem ver. Sim, eu quero aproveitar para responder já à Inês, porque confesso que eu não sabia bem esta questão porque é de Ciências de Educação, mas já me informei e é importante esclarecer que com o curso de Ciências de Educação ser professor não é uma saída profissional. Portanto, se tu, neste caso Inês, queres ser professora ou estás a ponderar isso, tens que ver um curso, se for em Coimbra, na ESEC, de educação básica mesmo, porque no curso de Ciências de Educação tu não consegues ser professora. Portanto, mesmo com o mestrado não é diretamente para seres professora, é apenas para atuares no contexto educacional. E já agora, não sei se, Bia, queres responder à de Psicologia ou preferes que eu responda? Esta é melhor seres tu, que eu não tenho bem a certeza. Maiva, se quiseres que eu falo como estou no último ano, por causa da questão do Sim, Luís. se quiseres. Pronto, é assim, como eu disse, estou no 5º ano. Em relação à tua pergunta, Luís, se precisamos de estar inscritos na Ordem dos Psicólogos para exercer função. Sim e não, pronto. Então é assim, nós temos os vários mestrados. Primeiro que tudo, o que eu disse de não é porque na Psicologia das Organizações, nesse mestrado, nós não precisamos de estar obrigatoriamente inscritos na Ordem para poder exercer em contexto organizacional. Portanto, nós podemos ser independentes porque somos gestores de recursos humanos ou qualquer coisa que nos seja atribuído, mas não precisamos obrigatoriamente de estar inscritos na Ordem. No entanto, para o resto das áreas, para a Psicologia de Educação ou para as Psicologias Clínicas, que depois têm várias subespecializações, é obrigatório nós estarmos na Ordem. O que é preciso para nós entrarmos na Ordem? Então isto é assim, isto é um processo um bocadinho longo. Nós precisamos de fazer os 5 anos do curso, o mestrado, portanto só nos podemos candidatar à Ordem quando temos os 5 anos. Durante esses 5 anos, nós no 5º ano fazemos um estágio curricular, portanto nós já não temos aulas, passamos o ano todo a estagiar numa instituição ou num hospital ou o que quer que seja, e no fim desse ano nós precisamos de fazer, portanto temos o grau de mestre, depois de entregarmos a tese, e nós depois temos que ter um outro ano de um outro estágio, que é o chamado estágio profissional, em que nós, já sendo mestres, não somos psicólogos, no entanto temos uma cédula provisória dentro da Ordem dos Psicólogos, em que basicamente somos os chamados, em outras áreas somos os chamados trainees. Pronto, nós estamos a fazer um estágio de um ano que tem que ser obrigatoriamente remunerado numa instituição,
com os 750 euros que são o base para quem tem mestrado. E só no fim desse ano profissional, de estágio profissional, é que nós podemos ter acesso à cédula final, entre aspas, à cédula profissional. Portanto, nós precisamos ter os 5 anos do curso, mais um ano de estágio profissional para estarmos inscritos na ordem, e só depois disso é que nós somos efetivamente psicólogos. Portanto, tecnicamente é um curso de 6 anos para nós podermos exercer autonomamente. Obrigado, Inês. Não sei se a Mariana quer completar alguma coisa. Não, está tudo dito. Tá. Não sei se mais tem alguma pergunta. Penso que não. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida para colocar. Bom, não tendo mais dúvidas, então, só vou pedir um último ponto para os oradores colocarem o vosso e-mail, o vosso contato, para, se eles tiverem uma dúvida posteriormente, puderem tirar dúvida com vocês, se for possível também, colocarem aqui no bate-papo para eles. Sim, eu queria acrescentar que o núcleo também pronto, estamos sempre disponíveis, portanto penso que vocês já ficaram também com as redes sociais do núcleo, e se quiserem uma dúvida mais geral, às vezes é também mais fácil comunicar diretamente com o núcleo, mas falo por mim, estou sempre disponível para esclarecer qualquer questão, e sei que esta coisa de decidir um curso não é nada fácil, e portanto se na altura tive pessoas que me ajudaram, vocês também devem ter, por isso sintam -se sempre à vontade para tirar todas as dúvidas e mais algumas. É isso. Não sei se a Bia ou a Cristina quer colocar mais algum ponto. Não, eu faço de minha, das palavras da Mariana às minhas. Eu se calhar sou a pessoa mais indicada para responder a questões de serviço social. Se for de outros cursos não estou assim tão informada, mas se for preciso também pergunto a alguém que saiba poder ajudar. Eu vou deixar aqui o meu mail caso tenham alguma dúvida que surja, que se calhar não se estão a lembrar agora e mais tarde. Eu também estou disponível, mesmo que eu não consiga responder, irei perguntar a alguém que saiba para vos ajudar. É isso. Dado isso, então, dou por encerrada a sessão. Vou agradecer novamente a Mariana, a Beatriz, a Cristina e também a Inês e a Rita, que conseguiram esclarecer um pouquinho de algumas dúvidas. Vou também agradecer a Josefa, minha colega, que estava aqui presente o tempo todo, e também a vocês inscritos, que sem vocês também a atividade não iria acontecer, né? E uma boa semana a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Até mais. Obrigada. Obrigada.